Meu nome é Leonel Rádio, eu sou agente da Polícia Civil. E hoje nós vamos responder a pergunta: a intervenção militar é a saída para o Brasil? O Brasil é uma jovem democracia. Se considerarmos nosso período histórico desde a chegada dos portugueses há 517 anos atrás, podemos dizer que o período republicano ocupa somente 125 anos da nossa história, sendo que as mulheres passaram a votar somente há 85 anos atrás. A República ocupa apenas 1/4 da nossa história. Os outros 3/4 são dedicados à monarquia, um sistema hereditário sem voto que reprimia qualquer tipo de rebelião através do exército e do poderio militar. Desde a época do Império tinha esses baderneiros! Tinha que dar o pau mesmo nesses caras, nesses vagabundos! Na época do Império que era melhor! Sei lá! Mas o imperador lá tinha sangue real, sangue azul, por isso que era muito melhor que esses vagabundos de hoje em dia. Dos 37 presidentes que o Brasil conheceu desde a proclamação da República, apenas 19 foram eleitos pelo voto direto, ou praticamente 50%. Destes, apenas 5 conseguiram completar o seu mandato. É isso mesmo, apenas 5 presidentes da República conseguiram finalizar o seu mandato. Aqueles que nasceram nos últimos 30 anos viveram o maior período da história do Brasil sem golpes de Estado. Foi o maior período democrático de toda a história do Brasil. Sempre que a gente acha que pode perder nosso espaço, perder o nosso lucro, nosso poder, a gente financia golpes de Estado. Imagina se a gente fizer uma reforma agrária, uma reforma tributária, como é que a gente fica? Uma consultoria britânica produz um ranking que classifica os países de acordo com a qualidade da sua democracia. O Brasil ocupa a vergonhosa 44ª posição das 167 nações pesquisadas. Para se ter uma ideia, os países que estão no topo da lista são Noruega, Dinamarca, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Ainda estão na frente do Brasil África do Sul e Uruguai. O Brasil é considerado uma democracia incompleta. Excesso de democracia faz as pessoas se organizarem, reivindicarem seus direitos, e isso é ruim para o empresariado. Por isso que governos ditatoriais são bons, porque eles criminalizam esses movimentos, fazem repressão e nos auxiliam a gente continuar ganhando e lucrando bastante. Em 517 anos de Brasil, nós tivemos apenas 43 anos de democracia plena, o que representa menos de 8% da nossa história, sendo que os outros 92% foram ocupados por governos ditatoriais e de direita. É como se desde 1500 nós tivéssemos nos tornado uma democracia em 1974. Dos 37 presidentes da República, 12 eram militares. Nenhuma outra categoria teve tantos representantes, sendo que apenas 2 foram eleitos pelo voto direto. O problema do Brasil é a democracia. Bom é na época dos militares, que não tinha esses vagabundos roubando, essa corrupção toda. Na época dos militares que era bom. Qual o melhor governo para existir corrupção? Um governo democrático, transparente, em que eleições ocorram de tempos em tempos, em que a oposição seja ativa, que a imprensa seja livre, que o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia sejam independentes? Ou em um governo autoritário, que persegue opositores, que censura a imprensa e que controla o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia? A corrupção entre as empreiteiras dos governos teve o seu auge durante a ditadura militar, assim como a perseguição a opositores, tortura, esquadrões da morte e diversos outros casos de corrupção que ocorreram durante a ditadura militar. Daí veio essas democracias, esses esquerdinha, e os vagabundos tomaram conta. Porque antes eles tinham medo dos milicos, tinham medo da ditadura. A ditadura é que resolve a criminalidade. Os grupos criminosos organizados já existiam na época da ditadura. A Falange Vermelha, que deu origem ao Comando Vermelho, por exemplo, existia desde 1970. O que significa isso? Que independentemente de regimes militares, os grupos criminosos organizados se fortaleceram e foram se constituindo ao longo do tempo. É impossível comparar a criminalidade de hoje com a criminalidade de 40 anos atrás. O fato é que os países que deram a melhor resposta contra a criminalidade são os países mais democráticos do mundo, que jamais tiveram governos ditatoriais ou governos militares. A população não aguenta mais! Só uma intervenção militar para acabar com essa palhaçada no Brasil! Em uma ditadura, os governos investem em repressão e não em segurança pública. São deslocados recursos e mão de obra para perseguir opositores.
Caso contrário, o governo poderia desmoronar. Foi o caso do DOI-CODE, do DOPS, por exemplo. É um erro pensar que abrir mão de direitos fundamentais, como a liberdade e o voto, pode acabar com a criminalidade. Na época da ditadura, a polícia era respeitada. A polícia no Brasil possui um dos piores salários do mundo. Parte disso é responsabilidade direta do militarismo, que impede que policiais reivindiquem melhores salários e estrutura de trabalho. Se o fizerem, serão presos e até mesmo demitidos, herança direta da ditadura militar. É ilusão achar que no período da ditadura os policiais tinham melhor tratamento. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, um famoso político, que era líder na época da ditadura do governo, respondeu assim aos seus policiais que pediam melhores salários. Abre aspas. Vocês possuem uma carteira funcional e uma arma. Já sabem o que fazer. Não me peçam mais salário. Quero a intervenção militar constitucional de qualquer jeito. Chega desse mimimi de direitos humanos, entendeu? É pau na vagabundagem e matar esses comunistas tudo. No período da última ditadura militar do Brasil, a desigualdade aumentou, assim como a dívida externa e a inflação. Eu deixo aqui uma simples pergunta. Cite apenas um país que seja uma ditadura que você considera um modelo para o Brasil. Apenas um país. Encontrou algum? Você aceitaria uma intervenção militar ou uma ditadura se fosse realizada pelo grupo contrário ao seu? Mesmo que você corresse o risco de ser torturado, de perder seu emprego, de não poder se manifestar, da sua filha ou sua esposa serem estupradas? Sabe os países que estão mais longe dos direitos humanos? Somália, Síria, Estado Islâmico. É esse modelo realmente que você quer para o Brasil? Você acha realmente que os problemas estruturais do Brasil não têm relação alguma com a falta de democracia?